Boa noite, pessoal. Mais uma vez, programa Acelerando pela Vida, segundo programa, e nós queremos agradecer a todos que têm participado. Quero mandar um abraço para o pessoal ali que mora no Jordanópolis. Encontramos várias pessoas que nos conhecem, que têm assistido, e a gente queria dizer muito obrigado, porque você gastou um tempinho, e nós queremos que você assista o programa e também nos dê dicas, coloque aquilo que você quer saber. Pode dar palpite aí, não está legal, eu quero isso, quero aquilo. O intuito do Acelerando pela Vida é de levar informação a respeito de doenças crônicas, aquilo que nós falamos. Nós começamos o Acelerando pela Vida tratando do câncer, que é algo que tem acontecido muito, e muitas pessoas aí pediram para a gente tratar desse assunto, até porque, já falei no programa passado, o Davi, aqui o apresentador, ele não é jornalista. Eu sou pai de paciente, vocês viram a semana passada o William dando o testemunho dele, ele está em tratamento. E a gente tem hoje a alegria de ter aqui o Dr. Jairo Cartum. Ele é um dos nossos convidados e ele é oncologista infantil. O Dr. Jairo vai participar do programa com a gente para poder tentar ajudar você a entender um pouquinho desse processo, como nós também tivemos que aprender, né? E nós temos também mais duas convidadas, a Paula e a Marilene Munhoz. Elas estão conosco aqui, depois vocês vão ver algumas mudanças nelas, mas elas estão aqui para também participar e tentar mostrar o que é passar por essas situações. O Dr. Jairo vai tentar nos ajudar de uma forma bem informal, tentando fazer com que você possa entender os processos. Semana passada nós começamos o programa e eu sei que vocês assistiram, né, Dr. Jairo, nós já informamos. O assunto da semana passada foi diagnóstico precoce. Nós recebemos algumas perguntas, não em si por causa do diagnóstico precoce, mas porque as pessoas perceberam que têm dúvidas a respeito de câncer, e principalmente se falando do câncer infantil, que tem atacado as nossas crianças e adolescentes. Hoje, eu pedi para o Dr. Jairo vir. O Dr. Jairo, ele é médico oncologista pediatra, ele também atende na Faculdade de Medicina ABC, ele vai explicar tudo, e ele é um dos médicos que tem acompanhado o William no tratamento, né? Doutora Carol e o Dr. Jairo, que é o responsável ali, ele que tem ajudado, e graças a Deus o trabalho a gente tem um carinho muito grande por eles, por tudo que a gente tem conseguido de resultado. Aquilo que eles não conseguem, a gente sabe que Deus tem feito, e a gente é grato pelo atendimento que eles têm ali. E a gente pediu para ele cooperar, e ele prontamente se dispôs a estar conosco aqui. Doutor Jairo, obrigado pela presença conosco. Eu vou primeiro falar com o senhor, depois eu falo com as duas, né? Elas vão ficar aqui ouvindo, se tiver pergunta também pode fazer, tá bom? Doutor Jairo, fala um pouquinho, o senhor atende ali na Faculdade de Medicina ABC como oncologista, atendendo a parte infantil, e o que mais? Na faculdade a gente cuida do serviço e a gente é professor também. Então a gente é responsável pela oncologia pediátrica e forma a gente. Nós temos residentes em oncologia pediátrica. Então, além do ensino, a gente coordena o serviço e faz o atendimento dos pacientes que estão conosco lá. Tá. Quanto tempo de faculdade ABC? Olha, não sei quantificar, mas certamente é mais que 10 anos. Mais do que 10, um bom tempinho, né? Pergunta, além da faculdade, do atendimento lá no ambulatório da faculdade, né, de oncologia, atende em outro hospital da região? Atende. No Hospital Brasil, a gente cuida da oncologia pediátrica, e no Hospital Santa Helena, também a gente é responsável pela oncologia pediátrica. Doutor, nós vamos para tentar ser bem, assim, usar o máximo possível do tempo, porque o tempo é pequeno. Uma hora não dá para falar de nada, né? Mas é o seguinte, semana passada, como eu falei, nós colocamos diagnóstico precoce. A gente percebeu, dentro das ligações e dos e-mails, que as pessoas focaram muito a questão da leucemia. Falou de câncer, todo mundo focando na questão da leucemia. E o que eu vou pedir hoje é para que o senhor nos dê uma ideia. Os tipos de câncer que atingem as crianças e adolescentes e a leucemia. A gente sabe que tem alguns tipos, tem algumas formas. Então, o que a gente quer? Que o telespectador possa entender, e dentro do diagnóstico precoce, o senhor possa também falar assim, olha, fica atento. É lógico que o diagnóstico não como referência, porque é só os exames, né? Mas se o senhor puder falar um pouquinho dessas questões de leucemia. Então, basicamente, leucemia corresponde a 1/3 dos tumores da infância. Por isso que se ouve falar tanto, porque é 1/3. 20% tumor cerebral e 15% linfoma. Então, se for somar leucemia, que é o mais incidente,
Com tumor cerebral, com linfoma, você tem 2/3 dos tumores da infância, por isso que você escuta falar tanto desses 3 tipos. Há outros também, que são próprios da infância, tipo neuroblastoma, que só ocorre na criança, tumor de Wilms, que é o tumor renal, que é só da criança também, tumores de fígado em criança são raros, em torno de 2%. Então, tem outros tipos menos frequentes do que a leucemia, que corresponde a 1/3. Tem leucemia aguda e crônica. A aguda é o quadro bastante rápido. A criança está bem hoje, daqui uma semana está com anemia, está com sangramento. E a crônica é tipo a do adulto. É um quadro bastante arrastado. Então, basicamente, a leucemia da criança é a leucemia aguda. E do adulto é a crônica. Tá. Existe, quando a gente fala em criança, existe uma faixa de idade onde ela se manifesta mais ou um recém-nascido já pode ter o problema? Qualquer faixa de idade. Entretanto, o pico de 3 a 7 anos. Mas qualquer idade ela pode incidir. Tá. Leucemia tem cura? Com certeza, né? Atualmente está em torno de 75% de cura. E isso não foi sempre verdade. Na década de 70, curava-se 20%. Hoje se cura em torno de 75%. E a tendência é aumentar ainda mais isso. O problema é que tem ainda o preço que se paga para atingir a cura. Porque a terapêutica é bastante agressiva. O remédio é muito forte. Portanto, ainda tem sequelas do tratamento. Mas a taxa de cura está se elevando cada vez mais. E hoje em dia a grande maioria se cura. Tá. O senhor falou da taxa, do índice de ataque do tratamento, né? O tratamento em si, corre o risco da criança ela chegar num ponto em que os médicos falam assim, olha, ela vai ter alta da leucemia e a consequência do tratamento levar essa criança a um quadro crítico de saúde? Então, a gente sabe que tudo é risco-benefício. Então, a medicação, como se trata uma leucemia? Com quimioterapia, que são medicações que não agem só na célula saudável, também agem na célula doente, também agem na célula saudável também. Então, você vai ter consequências dessa terapêutica que depende do paciente. Então, você pode ocorrer, sim, ter a cura do paciente, mas ter, por exemplo, problema cardíaco depois. Isso pode acontecer, e não é a maioria das vezes. A grande maioria das vezes ocorre tudo bem, mas pode ocorrer eventualmente esse tipo de problema. O efeito colateral e o resultado disso lá na frente nem sempre vai ser 100% sempre livre, toma uma né? medicação, chama droga, quer dizer, pode consertar uma coisa e pode quebrar outra. Isso aqui não é só na oncologia, né? Tá. Falando em leucemia, o senhor falou que tem a crônica e tem a aguda. Correto. Para que o telespectador possa entender, o que é a leucemia? O que ela faz no organismo da pessoa? Basicamente isso. A fábrica do sangue é chamada medula óssea. Lá é fabricado o sangue. E você tem 3 setores. O que produz glóbulo vermelho, que evita anemia, o que produz glóbulo branco, que defende contra a infecção, e o que produz plaqueta, que é para evitar sangramento. O que acontece? Surge de uma célula que dá origem a essas 3 tipos de células. Eventualmente, uma dessas células pode começar a se multiplicar e perder a função. Ela não produz mais glóbulo vermelho, não produz mais plaqueta, não produz mais glóbulo branco. Então, você tem uma falência na medula óssea do indivíduo. Então, a criança vai ter uma anemia, porque não produz glóbulo vermelho, vai ter sangramento, porque não produz plaqueta, e vai ter infecção, porque não produz glóbulo branco. É uma falência na medula óssea, por quê? Porque surgiu uma célula que só se multiplica, ela não se diferencia na função que deveria ter. Ela não separa e isso acaba complicando todo o trabalho do organismo, né? Porque cada um tem sua função, é isso? Exatamente, porque vai ter uma criança com anemia, sangramento, que não produz plaqueta, infecção, porque não produz glóbulo branco. Tá, joia. Nós vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta lá no ponto, vou pedir para o Bruno soltar a pergunta, ou Elton, e se você quiser fazer alguma pergunta, você pode entrar em contato com a gente, o telefone é o 11, né? Tem muita gente, até esqueci de falar no começo, tem muita gente assistindo pela internet, o pessoal de Macaé, o Fernando, um abraço, ele assistiu ali em Macaé pela internet, Rio de Janeiro, Curitiba também, então Piracicaba, nós tivemos e-mails, então se você quiser entrar em contato, o telefone é 2379-4733, o DDD é 11. Tem uma pergunta no ponto, vamos lá, pode soltar a pergunta. É isso aí. A pergunta é a seguinte, doutor, como é detectado ou que tipo de exame mostra que a pessoa ou criança está com leucemia? Então, gente, primeiro tem a suspeita clínica que vai ocorrer. Quer dizer, uma criança que estava bem, começou a ficar com muita anemia, começou a ter sinal de infecção, que
persistente ou sinais de manchas roxas pelo corpo. Isso é uma suspeita que possa ter uma doença oncológica. Não quer dizer que seja isso, gente, né? Criança que... Isso, cuidado, tá? Porque senão a criança cai, faz hematoma, vai falar vai que tá estar com com febre leucemia. e já está com leucemia. E isso aqui, gente, é uma febre prolongada e é um diagnóstico de exceção, não é o mais comum. Frente a isso, colhe-se o exame de sangue. E no exame de sangue tem suspeitas que pode ser uma leucemia. Tem uma anemia importante, não uma anemia discreta, porque a anemia é frequente na população. Pode ter uma plaqueta baixa e vai ter aquela célula estranha, chamada de blasto, que é aquela célula que daria origem à célula, o glóbulo branco, o glóbulo vermelho e a plaqueta. Uma célula diferente, grande, diferente, que o médico vê no microscópio isso aqui. Aí, essa é a grande suspeita. E a confirmação, você vai onde é fabricado o sangue, isto é, na medula óssea. E o exame que se faz é chamado mielograma, que é no tutano do osso. Você aspira com uma agulha uma parte dessa medula óssea e você vai verificar realmente que lá, que é onde fabrica o sangue, existem células chamadas blastos, que não são células normais. Ok, isso é bom porque no diagnóstico precoce nós colocamos o vídeo, inclusive esse vídeo tem passado no Brasil inteiro, né? Não sei se vocês já assistiram, mas é interessante porque eles dão exatamente esses sintomas. E aí a preocupação é exato aquilo que o senhor falou. Não significa que, né? Porque senão a pessoa começa a ter um sintoma, já acha que tem uma leucemia, e na realidade é um É um diagnóstico de exceção, gente, tá? Aí é uma coisa prolongada e só o médico realmente tem condições de fazer a suspeita. Tá bom. Febre não quer dizer que seja leucemia. Dr. Jairo, William, pois não. Meu filho está mandando um abraço, está assistindo obrigado, o programa, está mandando um abraço. Obrigado. Dr. Jairo aí pra gente, falou que está ótimo. Mandando um abraço para vocês também. Ele não deu nome porque ele não viu vocês na tela ainda, mas ele conhece bastante, né? Muito bem. Tem mais uma perguntinha? Dá para soltar mais uma? E você pode mandar a sua pergunta aí, né? É só ligar no 2379-4733. O DDD é 11 e nós vamos tentar responder aí. O Dr. Jairo vai fazer o possível para tentar ajudar, né? Por que uma criança que toma quimioterapia não pode chegar perto de uma outra criança que tenha tomado vacina de gotinha? Tá difícil de ler, mas é de Diadema, né, a pessoa, e ela mandou a pergunta aí, acho que alguém lá está tomando quimio e falaram que não pode. Então, basicamente assim, a criança que toma quimio tem a defesa reduzida. Essa vacina que está falando que é a Sabin, ela é vírus atenuado, que é um vírus enfraquecido. Então, eventualmente, no contato íntimo dessa criança com essa vacinada, pode desencadear uma forma de poliomielite. Mas é um contato íntimo e é uma situação eventual. Se possível, naquele contato que a criança vive na mesma casa, é melhor evitar. Né? Agora, não um contato que você cruza aqui na escolinha, não é isso. Contato bastante íntimo, eventualmente pode desencadear uma situação de exceção e se puder evitar, melhor. Mas eu digo evitar é aquela criança que vive na mesma casa, não aquela criança que circula aí na rua, que está na escolinha. Isso de jeito não é necessário, né? Vou aproveitar o gancho da pergunta. Por exemplo, o William, eu tenho um neto, fez a quimioterapia. Existe um outro tipo de vacina em que essa criança, por exemplo, meu neto tem que tomar a vacina. Existe uma saída, uma solução, tendo esse contato constante? Existe a Salk, que é um vírus morto, feito, né? Então você pode substituir a vacina Sabin pela Salk, que aí não tem esse problema. Tá, e de que forma a pessoa consegue isso, doutor? O próprio posto de saúde já deve se informar lá e o pessoal deve colocar a situação aí e o pessoal deve solicitar a vacina Salk para ele. Ah, ok. Mas o efeito da Salk é o mesmo? É o mesmo. Tá, ok. É bom porque a gente vai, né, sanando as dúvidas aí do pessoal. Depois, só para perguntar para uma das duas, tem algum caso de leucemia ou tem alguma pergunta que queira fazer? Eu tive um primo, mas há muitos anos atrás, que teve leucemia e foi assim muito rápido. Né? A gente perdeu ele muito rápido, ele tinha 1 aninho, acho que foram 3, 4 meses. E eu vejo hoje, né, trabalhando lá com as crianças, que está muito evoluído, a gente vê crianças que passam, né, se debilitam, mas se recuperam, e o cabelinho cresce de novo, então mudou muito o tratamento. Só que muitas pessoas têm aquela impressão de que nem o Dr. Jair estava falando, que tem leucemia, está condenado. Um atestado de óbito, né? É terrível. Doutor, aproveitar o que a Paula falou, essa questão da leucemia, ela existe uma graduação, por exemplo,
níveis. Até a leucemia X, ela está no nível 1, 2, 3, para poder o processo do tratamento. E outra coisa, vou emendar. O senhor falou da quimioterapia. Eu sei a resposta porque o William faz o tratamento, mas para ajudar o telespectador. A químio, dada para quem tem leucemia, ela é igual para todos ou a dosagem é diferente conforme o quadro que o senhor recebe lá e analisa? Então, gente, daí tem o diagnóstico precoce, a importância aí. A gente chama de estadiamento, não só leucemia, qualquer doença oncológica. O que é estadiar? Saber até onde essa doença avançou. Qual que é a importância? Como eu falei antes, a terapêutica, as medicações são muito fortes e tem toxicidade. Então você vai tratar menos quem precisa de menos medicação e tratar mais quem precisa de mais medicação. Isso que é estadiar. Então tem leucemias de baixo risco, médio e alto risco. Alto risco recebe muito mais químio do que quem tem baixo risco. Por quê? Pela medicação não vai tratar em excesso quem não precisa. Essa é uma... E a restante da pergunta seria? Não, seria isso. E se tinha coisa, aí o senhor já falou, a químio já na realidade ela... E não é igual para tudo. A outra pergunta, agora eu me recordei. Tumor cerebral não é igual a leucemia. São doenças diferentes. Então, as drogas não é igual. Cada doença tem a sua maneira própria de ser tratada. E veja, e também varia de serviço para serviço. Não existe tratamento único para todo. O que trata aqui no ABC, talvez em outro serviço de São Paulo seja um pouquinho diferente. A essência é a mesma, mas não é exatamente igual. Isso. Correto. E os dois são efetivos. Até porque existe, né? Eu fiquei sabendo que existe sempre a conversa das equipes e sempre esses workshops, tudo para poder, achando sempre a melhor opção de tratamento com menor agressividade para o paciente. Nós temos congresso a cada 2 anos que são discutir todos os protocolos terapêuticos. E aí nós atualizamos todos os dados. Tá, já. Nós vamos dar um intervalinho aí, dá para beber. Tem uns 2 minutinhos, o apoio cultural. E você não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar um pouquinho mais. Inclusive, o Dr. Jair vai informar um pouquinho o que eu quero, que é a parte de humanização no tratamento, o que isso ajuda, como é que funciona. Então você não sai daí não, porque tem muita coisa interessante e a gente volta já. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e, com o tempo, pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Meu pai nunca me patou estudar, mas naquele tempo não tinha escola. E hoje em dia não estuda quem não quer. Meus netos, graças a Deus, são todos estudiosos. Risco espiral, esbranquiçado. A educação, ela tem o poder de modificar a vida de uma pessoa. Adriana gostava de estudar. Ela viajou para Fortaleza, trabalhava na casa de família de dia, de noite estudar.
E eu sempre tive aquela noção que o estudo me daria muitas oportunidades de uma vida diferente da que eu tinha quando criança. Então eu acredito que sem o ProUni eu não teria essa oportunidade. Com o ProUni, milhares de brasileiros estão chegando ao ensino superior. A educação é o melhor caminho para reduzir a desigualdade. Informe-se e participe deste Brasil com mais oportunidades. Me senti tão alegre, né? De ter uma filha advogada. O esforço dela conseguiu. Força de vontade. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta aí, um intervalinho necessário até para as mudanças que ocorreram aqui. Daqui a pouco você vai ver, né? As mudanças acontecem em 2 minutos. As pessoas não têm ideia, né, doutor? Como as coisas mudam, né? Que surpresa aqui. Mas é interessante. Neide de Santo André, um abraço, Neide, obrigado pela sua participação. E o neto tem leucemia e está tratando lá. Quero agradecer ao programa e a equipe do Dr. Jairo e da doutora Carol pelo apoio, né? Neide, você falou a verdade, né? Tem que agradecer mesmo e Deus abençoe aí, continue dando força para o tratamento do neto e, se Deus quiser, logo, logo está resolvido o problema, né? Também o doutor Leucostos faz parte da equipe, né? Leonardo de São Caetano do Sul, ele está mandando um abraço para todos, falou que está gostando, obrigado pelo carinho, pelo apoio. Doutor, antes de eu falar com elas da questão de humanização, eu quero que o senhor ajude também nisso, porque a gente percebe, pelo menos quando a gente estava internado com o William no hospital e também lá no ambulatório, quando esses profissionais comuns de outras funções dedicam algumas horas do dia e vão estar lá com as crianças, acaba ajudando bastante, né? Mas antes da gente entrar nesse detalhe, o senhor estava falando, no quadro anterior a gente falou da leucemia e do tratamento, a diferença de um para outro. Uma coisa que é importante as pessoas saberem, eu queria que o senhor afirmasse isso, não significa que todos os pacientes com aquele tratamento, o resultado vai ser igual, porque não é só a medicação que faz o efeito, depende também da resposta do organismo, é isso? Correto. Cada doença, apesar que o Joãozinho tem leucemia, a Mariazinha tem, são diferentes. Tem um monte de particularidades e o corpo também responde de maneira diferente. Então, cada criança é uma. Não se deve comparar pacientes entre si, mesmo tendo a mesma patologia, uma vez que não são iguais. Cada doença tem a sua particularidade, leucemia tem vários tipos, vários subtipos, e além disso, cada corpo responde de uma maneira diferente. Então, o seu filho é o seu filho. O filho da Mariazinha é o filho da Maria. Não comparem, por favor. Mesmo sendo a mesma coisa, né? Não pode comparar. Nem a terapêutica que está sendo instituída, nem a medicação que está usando, nem a resposta que está tendo e nem a reação que possa ter. Tá. Lateral também. Muito bem, agora só para vocês entenderem, do meu lado esquerdo aqui, nós temos a Paula Mietti. Ela é mais conhecida lá na Faculdade de Medicina no ambulatório, quando ela vai como a doutora Amorella. Ela é cirurgiã dentista, isso é verdade. É doutora mesmo, ela é cirurgiã dentista. Ela é formada há 18 anos, ela é pós-graduada e ela nasceu em São Caetano do Sul. Isso, né, Paula? E você atende hoje em Ribeirão Pires, né? Ribeirão. E o mais importante é o seguinte, a doutora Amorella, ela faz parte do projeto Anjos de Luz e daqui a pouco ela vai falar um pouquinho junto com a Marilene Munhoz. Você não conhece a Marilene? Ela é a doutora Lila. Tô certo? Certo. Doutora Lila, e ela é formada pela FEI e ela trabalha numa função muito bacana. Coloca o GC da doutora Lila, ela é analista de sistema. Eu dei os parabéns para ela, porque ser analista de sistema ninguém merece, viu? O trabalho complicado, mas a gente está feliz de vocês estarem aqui, porque a gente como pai de paciente e acompanhando o processo todo, né? A gente trabalha dos dois lados. Sentamos com o paciente na frente do Dr. Jairo lá e vamos ver os resultados, né? Olha os hemogramas, olha a plaqueta, olha se está a imunidade alta. No caso do William, o tipo de tumor que ele tem marcadores que saem nos exames, e aí a gente fica contente, às vezes fica na dúvida, doutor,
aconteceu isso, tá certo, tal. Então, e isso é uma coisa que eu queria até parabenizar toda a equipe, não só Obrigado. vocês, também o pessoal do Mário Covas, a disposição de você ligar e você tem, eles estão sempre prontos a atender, isso ajuda demais. Aí, de repente, como aconteceu com o William, ele chegou lá e aí foi falado que ele tinha que tomar mais 3 químios, mais 3 ciclos. Ele ficou abatido. Quando ele saiu, não eram vocês que estavam lá, né? Mas tinha uma equipe como vocês. Pergunta, a que tiver condições responda. O que levou vocês a fazer esse trabalho? Por quê? Bom, nós conhecemos uma moça que tinha um tipo de câncer que a Mari vai saber explicar melhor, e ela estava hospitalizada no GRAAC. Nós começamos a fazer visitas a ela e percebemos que quando nós íamos, ela se alimentava melhor, porque por causa da quimio ela tinha muita dificuldade de engolir, né, o alimento, tinha muita ânsia. E infelizmente, a Cíntia lutou por 4 anos, veio a falecer em junho, nós estávamos lá nesse dia, e quando saímos do hospital, voltando para casa, nós decidimos que era isso que a gente queria fazer. Porque enquanto a gente esperava para poder subir, para fazer a visita, nós víamos uma série de crianças no saguão do GRAAC, brincando, subindo, tentando subir em balcão, o que qualquer criança saudável faz. E só que com as limitações, né, do câncer e com as sequelas. E nos dias que nós estávamos lá, não tinha quem fizesse esse trabalho. Tem durante a semana, de final de semana não tem. E a gente sentiu que essas crianças, elas tinham essa necessidade de interagir, de brincar, de gastar energia, né? E nós resolvemos, né, criar o nosso projeto. Então, é um projeto recente, foi criado com muito amor, a gente trata ele com muito carinho, e a Faculdade de Medicina, através da VCC, do convite da dona Clotilde, o Dr. Jairo nos recebeu muito bem. Nós estamos lá há pouco tempo, mas que acho que colhendo, né, muitos frutos já. E eu acho interessante, porque nem todos os profissionais como vocês, né, sendo analista de sistema, ou dentista ou qualquer outra profissão, tem um tempo integral para poder fazer um trabalho desse. Então, o que a gente percebe é que isso ajuda, porque de repente vocês estão num dia, no outro dia vocês não podem estar, tem uma outra equipe. Sim, sim. E eu vou aproveitar e emendar 2 coisas que eu vou agora falar para o doutor Jair responder. Ela citou uma coisa interessante, a alimentação de quem está tomando químio e o mal-estar. Isso é padrão para todos os pacientes que tomam químio, ou também tem a ver com aquela quantidade que o senhor falou, ou o organismo? Então, não sei se é isso que você está me perguntando, mas em relação à alimentação, A dificuldade, existe uma né? dificuldade, uma perda de apetite. Isso é esperado. Porque o paciente tem muita náusea, enquanto toma aqui muito vômito. A gente teria que respeitar um pouquinho, naquele período que está tomando químio, não assim oferecer em excesso a alimentação, sim bastante líquido. Passou aquela fase, alguns dias após a quimio, a alimentação tende a estar melhor. Em alguns casos, que o paciente realmente não consegue, começa a perder peso, aí é importante ter o que nós temos na faculdade, a nutricionista, que ela intervém com suplementos nesses casos aí. Mas isso também não é regra, gente. Também nós temos a obesidade, o inverso. O paciente com leucemia toma muito corticoide, então fica tudo inchadinho e ganha muito peso. Então, não é verdade que o paciente perde peso com muita frequência. Na oncologia pediátrica, não é verdade. Tem crianças que perdem, sim, mas não é a regra. Tem pacientes que ganham peso nas leucemias, que durante uma fase, depois voltam a ficar com peso normal, e a maioria consegue manter um peso próximo do normal também. Solta aí, Bruno. Eu acho que é essa a pergunta, né? O senhor respondeu uma pergunta que a gente parece que é isso. A respeito do peso? Não, tem como colocar outra? Depois a gente fala dessa. É isso aí, ó. Tem um sobrinho que começou o tratamento recentemente, está tomando quimioterapia a cada 21 dias. Por que ocorre a perda de peso tão rápido? Não, isso não pode ocorrer em algumas situações, e para isso existe a intervenção da nutricionista, que certamente ela atenua esse problema. Não ocorre perda frequentemente, pode ocorrer. Nesses casos, para isso que existe o profissional que intervém. Tá, eu vou colocar o que, até porque o William tomava, não é a mesma químio, mas ele tomava químio a cada 21 dias.
da detecção da doença até o primeiro ciclo, segundo ciclo, ele fez uma cirurgia e depois ele começou a quimio 15 dias depois. Ele realmente teve perda, mas justificável. Ele tinha muita dor, ele chegou a tomar morfina. De 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, para poder suportar a dor até que chegasse a quimioterapia, que fez com que o tumor dele diminuísse. Doença, né? Ele perdeu 24 quilos. Hoje o senhor viu ele a semana passada, né? Ele come também, muito, né, doutor? Dá um prejuízo, né? Muito, né, William? O William dá prejuízo. Bota muito, hein, William? O William dá prejuízo. Outra coisa, trabalho da doutora Lila e da doutora Amorella, o quanto o senhor acha que isso interfere ou auxilia? Como vocês enxergam isso na ajuda? Olha, a gente, assim, uma terapêutica de sucesso chama humanização. O que é humanização? É competência técnica com sensibilidade. A parte técnica entra com a gente, a sensibilidade entra com eles. Eu acho que, resumindo isso, você vai ter um sucesso se você conseguir aliar tanto a parte técnica com a parte de sensibilidade, a parte humana, certamente você tem sucesso na terapêutica, muito maior. Isso é visível nos pacientes que o senhor tem tratado? É visível não só nos pacientes, mas também na equipe, que é de médico, enfermagem, né? Um ambiente favorável, o paciente tem maior adesão ao tratamento, ele participa mais, ele vem mais disposto para participar, para tomar aquela medicação, ele se sente aconchegado e, consequentemente, isso repercute por quê? Um paciente que está aconchegado, que se sente bem, o sistema imune nosso também ele depende da nossa parte emocional. Se a pessoa ela está realmente mais animada, ela está se sentindo aconchegada e amada, certamente esse sistema imune vai funcionar melhor. E ele é muito importante também para combater a doença e evitar infecções. Então, o paciente que chega lá, que se sente bem, que ele percebe que é de igual para igual, é tudo ser humano lá. Não existe aquela ponte, aquela barreira entre equipe e paciente. Esse certamente é o paciente que em um momento de humanização, ele vai ter um resultado bem melhor. Tá, e isso acontece até porque a gente percebe que para a equipe também faz bem, né? Porque agora uma brincadeirinha. Já vi umas fotos bacanas da equipe dando risada com essa turma, né, doutor? É tudo, totalmente. Todo mundo contamina, é a contaminação do amor mesmo, né? E que realmente combate bastante a doença. Tá bom. Enquanto eu faço uma pergunta lá, olha a pergunta para o senhor depois vir responder, tá bom? Vamos lá, Lila. Como é que é a emoção? Aí é a parte emoção. Que chega lá e você vê um paciente começando o tratamento, aí você vê ele com cabelo, e de repente na outra semana você olha e fala assim, a batalha está começando e faz parte. A gente fala que cabelo, graças a Deus que o cabelo cai, traz resultado e depois cresce mais bonito, né? Mas para a criança e para o adolescente que está lá é impactante, porque ele tem uma vaidade, é bem complicado. O que você tem para falar? Como que você reage? Como é que você volta lá e senta na frente do computador e começa a trabalhar os sistemas? Hoje é melhor, porque faz parte do ciclo de todo o tratamento, né? Então, o nosso trabalho, ele entra justamente para amenizar esse sofrimento que as crianças têm ali, esperando para colocar o acesso, para fazer o exame de sangue. Já chegou crianças lá com febre, não querendo brincar, nada. E nós estamos chegando aos poucos. E no final do dia, estava brincando e correndo. Então, isso é muito satisfatório. Eu chego para trabalhar com uma dose de energia a 1000. Porque eu sei que a gente tem o nosso melhor e a gente fez a diferença no dia daquelas crianças. Para vocês também o trabalho acaba benefício. Com certeza. Não tem aquele problema de chegar e falar assim, foi cruel hoje. Não. Eu acho até que nós recebemos muito mais do que doamos. Eu saio de lá assim, cansada, porque é cansativo, é desgastante fisicamente, né? Nós não somos atletas e eu, às vezes, tenho que pular em cima de balcão para não ser atropelada e brincadeiras que a gente cria. Mas a sensação de dever cumprido. Eu posso não ter mudado a condição, eu não vou curar aquela criança, mas por aquelas 4 ou 5 horas que eu estive ali, que nós estivemos ali,
a dor dela, dos pais, foi um pouquinho amenizada, né? Aquela responsabilidade da equipe médica dá uma respirada, porque a gente sente isso. O pouco que a gente está lá, a gente vê que é tensão o tempo integral de todo mundo, de médico, enfermeiro, de todo mundo é tenso, desde a recepcionista. Então, a gente enche o saco de todo mundo, sem exceção. A gente até fala para o Dr. Jair, enquanto não colocarem a gente para fora, a gente... Mas, assim, respeitando, tendo a sensibilidade de perceber que se eles estão num atendimento, às vezes na químio, fazendo um acesso, não é o momento... Nós também não vamos chegar, né? Até porque acaba, em vez de sendo benefício para o tratamento, vai acabar sendo prejuízo. Mas é muito gostoso ter o retorno das crianças, né? Você fica aí, porque logo depois vai demorar um pouco para a gente ir para o intervalo, porque eu tenho uma pergunta que essa aqui é meio complicada, já vou passar, por isso que eu passei para o senhor ler antes. É complicado para mim, né? Mas você continua aí, porque no último bloco a gente tem umas fotos que elas trouxeram. E só para falar para vocês, tem o Facebook Anjos Luz, né? Você pode entrar, tem fotos lá, a gente já vai para o break. Posso soltar a pergunta antes? Dá tempo? Dá? Não? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer a pergunta, eu vou falar o que o Dr. Jair vai responder, só que ele vai responder depois do intervalo. A Cida nos ligou, obrigado Cida pela sua participação. Doutor, não vai responder agora, só depois do intervalo, mas a pergunta é a seguinte, o filho dela tem leucemia. Quer saber se 45% de blastos ruim, se isso é muito ou ruim. Cida, fica aí, daqui a pouquinho o doutor vai responder, até porque tem que dar uma informação técnica e é complicado, às vezes, na TV ele passar coisas que ele precisa, né, examinar num contexto geral, mas continua daqui a pouquinho. E a Tatiana, que está parabenizando pelo programa, obrigado pela participação, continue ligadinha aí que tem... muita coisa no último bloco que a gente volta já, tá bom? Você constrangido encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque em seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, na escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. Futebol, paixão nacional. Enquanto o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2014, muitos brasileiros sonham com a grande oportunidade da vida. Nos estádios onde a bola vai rolar,
um novo time entra em campo. 5% dos trabalhadores nas obras da Copa do Brasil são presidiários e jovens em conflito com a lei. Em cada uma das 12 cidades sede da Copa, tem também uma grande torcida. Como um grito de liberdade, eles sabem que essa é uma chance de começar de novo. A ação do Judiciário é decisiva para garantir trabalho, perspectivas de futuro e diminuição da reincidência no crime. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Isso aí, estamos de volta aqui com os nossos amigos, né? Mais do que doutor e do que pessoal do projeto de cirurgia dentista ou de assistente, e a gente acaba pegando uma amizade, e o intuito é da gente poder cooperar com você que está aí do outro lado e que possa estar passando por algum problema similar ao meu, e que eles acompanham constantemente, e a gente quer tentar levar o máximo de informação. A ideia é essa, a gente não consegue tudo em uma hora, você percebe? O doutor já explica, se ele fosse trabalhar só leucemia, ele ia pegar o mês todo falando de caso a caso, o que é, como que faz. O intuito, na realidade, não é dar nenhum curso ou detectar, fazer com que você julgue se está ou não doente. O intuito é tentar ajudá-lo. Eu falo porque eu senti que quanto mais informação eu busquei, eu consegui administrar um pouco mais o processo, que não é fácil. Você tem razão. Já chorei muito, já fiquei triste, a gente fica abalado às vezes, fica tenso, faz parte, não tem jeito, né, doutor? Até os médicos sentem, viu? Você pensa que não, mas não é fácil. Eles criam uma expectativa em cima do paciente, às vezes não acontece. Eu já vi médico lá no Mário Covas chorando depois de quadros complicados, né? Então, não é fácil. Vamos lá, a Cida perguntou, vou repetir a pergunta, ela disse o seguinte: o filho dela tem leucemia, quer saber se 45% de blastos, se isso é muito ou é ruim. Vamos lá, doutor. Boa noite, Cida, né? Apenas o que significa isso é que ele tem a doença em atividade. Agora, não quer dizer que seja ruim ou bom. Na verdade, ele vai tomar medicação e certamente isso vai responder. Apenas isso. A porcentagem não guarda em relação com a gravidade. Apenas significa que eles têm a doença e que tem que tomar químio, que certamente deve resolver. Correto. Então é isso, Cida. E ter fé, esperança, acompanha direitinho, leva, não falta, vai, se informa e vai dar certo. É só ter paciência, né? Doutor, em geral, os tratamentos são prolongados para o pai, né? Porque você chegar a receber a notícia e você queria que no outro dia ele tomasse uma injeção e tivesse resolvido, não tem jeito, né? Uma leucemia com 2 anos e meio, né? E um tumor, um tumor sólido, que é tumor renal, rabdomensarcoma, então de 1 ano em média. Então é de 1 ano até 2 anos e meio. Isso não tem jeito, né? Tem que ser assim, até porque... Não tem, se o pessoal suspende antes da época, a doença realmente ela volta mais resistente. Tá bom. É importante saber isso. Vamos tentar, e até vai ser bacana, porque tem alguns das fotos ali que são pacientes que o Dr. Jairo conhece também, né? Vai soltando para mim, solta a foto 1. Pode falar. Essa linda Bárbara, ela é um anjinho. Isso aí. Barbarella. Pode passando, vai passando, ela vai rapidinho falando. Aí o Dr. Stepp, o William e o outro, eu esqueci o nome dele. É o corintiano. É o corintiano. É a camisa bonita, hein? Não, ele adora carro rebaixado. Mas ele é corintiano, né? Se ele pudesse, vai passar outra. Esse, ele também faz parte da equipe, não Essa é a nossa equipe, o Dr. Stepp, a doutora Morella, a doutora Lilá, Dr. Leucostos e agachado, Dr. Melodia. É isso aí. Canta muito legal, né? Ele cantando muito bom. Tem mais. Isso daí lá na fundação, né? Naquela sala lá. A Isa, que a gente está acompanhando também o tratamento dela, ela é muito querida e foi... é gratificante a gente ver uma criança aceitar a nossa presença, interagir, esperar a nossa chegada, né? Gostoso.
Aí as duas ao vivo em movimento. A gente faz um pouco de bagunça, né, Lila? Só um pouco. Só um pouquinho. A Ali cortou o rostinho, mas é a Dani. É a Larissa. Ok. Mais uma, a gente... Pode soltar só mais uma, Bruno. É que tá lento, né? Fica lento. Esse é o Vinícius, o Dr. Leucócitos. O Vinícius, ele demorou um pouco para aceitar a nossa presença, ele foi um pouco resistente, e essa foto é bem recente, foi na semana passada, e ele aceitou tirar a foto desde que o Dr. Leucócitos colocasse aquela bexiga na cabeça. Aí eu até falei, poxa, se ele soubesse que era só fazer isso, eu já tinha colocado antes, né? Eu desconfio que o Vinícius é um que fica na casa, né? Ele é de fora, né? De fora do Brasil, né? Não. Então eu tô confundindo. Esse eu conheço. Esse é o Pedro. Dá pra perceber como que ele gosta da gente, né? Mas o Pedro é o máximo, ele é muito bacana, é muito jóia. Depois a gente passa mais algumas, tá bom? Doutor, a gente percebe dentro desse contexto todo, a gente olha lá e vê todas essas crianças e a maior dificuldade é que a criança perde o cabelo, ela perde a sobrancelha. E uma das coisas que eu percebi, eu não sei se o senhor sente isso ou se os pais compartilham com o senhor, e eu queria que o senhor me falasse. E isso eu vou perguntar para elas, porque o senhor está no dia a dia no atendimento. Preconceito com um paciente oncológico. O senhor ouve reclamações dos pais ou de paciente? A gente ouve em relação à escola. Existe um preconceito na escola em relação à criança. O pessoal tem muito receio, né, de receber a criança na escola, de que ela possa, né, tem crianças que podem ir na escola, né? Tem fases que a gente evita ir na escola, tem fases que deve ir na escola sim. Quando tá carequinha, o pessoal fica com um certo receio de receber a criança na escola. E em relação aos coleguinhas também, né? Existe aquele estigma, né, do carequinha. Então a criança, você sabe que não é uma outra criança, ela fica carequinha, você tem câncer, você vai morrer. Então o preconceito é mais em relação aos coleguinhas, né, da própria faixa etária, que a gente percebe, em relação ao receio que a escola, o educador tem, receber uma criança em químio. Mas em relação a outras pessoas, você tem um aconchego, né? A gente percebe preconceito mais em relação ao HIV. O HIV existe um preconceito grande em relação a aconchegar a criança, né? Agora, a criança oncológica, ela é aconchegada assim. E a criança, o problema é mais com relação aos coleguinhas, que com a inocência, na maldade, perguntam, você vai morrer, você está com câncer, nossa, né? E em relação à dificuldade de desinformação do educador em relação a receber essa criança na escola, quando o médico libera para poder participar das atividades. Tá. O maior risco de estar na escola, lógico que o senhor falou que existem situações que ele pode ir. Qual é o maior risco para um paciente participar das aulas normais? Veja, eu acho que aí depende do cada profissional, né? Mas assim, o problema é se a sala é muito cheia de criança e o paciente está numa fase em que a imunidade está muito baixa, ele tem um risco maior de pegar infecção. Mas se ele está numa fase terapêutica que a imunidade não está tão baixa, não há problema ele frequentar a escola, porque a escola é socialização. É o dia a dia da criança, para a cabecinha dela é importante. Então, cada criança é uma, mas a escola não seria uma codificação formal, ela deve participar. A não ser nos momentos que o médico fala que ela não deve participar. Por quê? Porque a química é muito intensiva e não é recomendável pelo risco de infecção. Aí a última pergunta, depois nós vamos para a parte final da humanização e assim, toda a participação do Dr. Jairo, deles e de outros que vêm aqui, não dá em um dia a gente falar tudo. Então eu já combinei com eles vão voltar, o Dr. Jairo vai me trazer outras informações, ele se prontificou a nos ajudar, inclusive de outras patologias, porque tem o tratamento, além, acontece isso, né? Está fazendo químio, está fazendo tratamento, de repente precisa passar num nefro, precisa fazer um acompanhamento para poder o processo não ter complicações, né? E a gente vai trazer outros. Então, só uma perguntinha, por que a gente vê as crianças tomando sangue? Eu estou perguntando o que uma mãe perguntou lá, por que eu entrei aqui fazer visita e eu vejo tantas crianças nas bolsas de sangue tomando sangue.
Então, gente, a químio aqui, o que ela faz? Ela age em células em multiplicação. Por isso que cai cabelo, porque cabelo é uma célula que se multiplica muito rápido. Por isso que cai o cabelo. E as células do sangue também se multiplicam muito rápido. Então, elas são altamente sensíveis à químio. Então, o paciente toma químio, o que acontece? Ela bloqueia a produção da medula óssea do indivíduo. Então, ele fabrica pouco sangue na fase. E por isso que é frequente o paciente ter que tomar transfusão. Porque a químio não é uma anemia por falta de ferro, não adianta dar vitamina. Que às vezes perguntam para mim, não posso dar uma vitamina se não precisa ficar tomando sangue? Não, não é por falta, não é uma anemia carencial, por falta de algum componente. E sim pelo bloqueio que a medicação faz na medula óssea, na fabricação do sangue. Então, o sangue não é fabricado de maneira adequada enquanto toma químio. Por isso que tem que repor, muitas vezes, com sangue. E a última pergunta, acho que até o Bruno pode soltar aí, depois nós vamos finalizar com as fotos. Me parece que a última pergunta é da radioterapia e quimioterapia, é isso? Nós recebemos essa pergunta para eu passar para o doutor responder. É bem interessante, porque é o que as pessoas entendem, né? O que eles veem. Tem um sobrinho que começou... Não, é a outra. Essa acho que nós já falamos. A pergunta é a seguinte, ele pergunta o seguinte, tá aí, ó. Qual tratamento traz melhor resultado ou mais rápido, a quimioterapia ou a radioterapia? Então, gente, para poder entender isso, tem que entender como que trata câncer. Se você tem um tumor sólido, uma massa no rim, por exemplo, a primeira abordagem é tirar o tumor. Leucemia é no sangue, não dá para tirar. Então, a cirurgia, entretanto, se sobra restos desse tumor, tirou uma massa renal, mas sobrou restos, o que você vai usar? Você tem que fazer um tratamento local, e aí entra a radioterapia. A quimioterapia é o tratamento que vai pelo sangue, para tratar das raízes da doença. Então, veja, a quimio tem seu benefício e a rádio tem seu benefício. Cada uma depende da etapa e da doença. A radioterapia é feita quando? Quando você tem uma doença, por exemplo, que você tirou o tumor, mas sobrou restos. E se o tumor é sensível à rádio, isto é, radiosensível, você pode acabar com esse restinho de tumor através da radioterapia. Não sei se ficou claro. Entendi. Na realidade, sim, um tratamento não substitui o outro, eles se complementam, vamos dizer assim. Depende da doença, não é qualquer doença que você pode usar a radioterapia. Tem tumor ósseo que não adianta fazer a radioterapia. Então, a radioterapia ela é indicada para algumas situações específicas e a quimio também. Então, elas se complementam, elas se juntam, a cirurgia, a quimio e a rádio. E não é sempre que elas estão associadas, depende da doença específica. E também, não só isso, e do paciente. Okay. Tem doenças iguais, e que um toma rádio e outro não toma rádio. E por quê? Porque existe uma razão técnica que o médico sabe o porquê. Ok. Nós estamos terminando o programa, e a parte técnica a gente não consegue falar muito mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, deixa passando as fotos para mim, mesmo que você não compartilhe todas elas, vocês falassem o que o projeto pretende daqui, ele é novo, qual é a intenção. Vocês partiram de um ponto X, de um desejo que surgiu quando aconteceu aquilo, e agora vocês estão no objetivo. Qual é o projeto de vocês daqui para frente? Nosso projeto aqui para frente é continuar fazendo trabalho com as crianças lá da fundação, né? E também fazer a parte dos finais de semana, que onde há carência, né? Que onde as crianças ficam sozinhas, os familiares também. Nós chegávamos no GRAC, às vezes a gente falava bom dia para uma mãe e a mãe ficava do nosso lado desabafando. Elas precisam disso também, daquele momento para falar de outros assuntos. Por quê? As mães que estão no hospital, elas ouvem o dia inteiro falar do câncer. Então, elas precisam de uma palavra amiga, de outra coisa. Então, nosso objetivo agora é trabalhar também em hospitais aos finais de semana. Correto. E a questão, eu falei certo, Paula, vocês estão só no Facebook. Agora não só tem... Amorella. Desculpa. Doutora Amorella. A gente não acostuma, agora né? É agora é a doutora Amorella. Nós temos um blog também. Tem um blog. Projeto Cíntia Conte. Né? Eu acho que uma das coisas também que às vezes as pessoas questionam, por que colocar foto, vídeo, é para tocar o coração das pessoas, né, ao nosso redor, para que elas também
façam alguma coisa, trabalhem de alguma forma voluntariamente, porque não precisa só se vestir de palhaço. Você pode ler um livro, você pode fazer uma visita à paisana mesmo. Ir lá e dar um abraço, né? Isso, ouvir. Né? Então é tocar e a gente está conseguindo. Acabou hoje a diretora da escola da minha filha ligou, eles fizeram uma campanha, as crianças doaram, né? Nós conseguimos um violão de doação para o Dr. Melodia, né? Um outro violão personalizado. Então a gente vai tocando, vai colocando essa gotinha do voluntariado, né? Onde a gente passa. Isso é muito gostoso, é gratificante. Tá joia. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, vocês vão ter que voltar, porque a gente tem um monte de coisa para falar do projeto e o Dr. Jairo vai ter que voltar. A gente vai marcar dentro das possibilidades, o senhor também vai me indicar outros médicos. Nós estamos no final. Elton, me dá um sinal. Mandaram o vídeo da hidratação solidária? Mandaram? Tá aí? Não. Tá no ponto? Não. Tá, jóia. Então aí você vai assistir um videozinho que é da hidratação solidária, feito pelo Macários. É muito bacana, então você pode tirar as informações através do Macários, é um dos programas que tem aqui, e ele tem cooperado, e uma parte daquilo que ele arrecadar vai ser doado para o Acelerando. Como nós não somos ONG, nós não somos uma instituição, nós somos um meio de comunicação, de levar informação, a gente vai direcionar isso para o Instituto Ronald, para algumas entidades, a VCC e outros que fazem esse suporte para os pacientes que é necessário. Eu queria agradecer, Dr. Jairo, pela presença. Obrigado. Bom ter o senhor aqui com a gente, nos ajudando, né? Infelizmente não dá para trazer tantas informações, mas retorna. As duas. E a toda a equipe de vocês, mando um abraço para eles, tá bom? Obrigado pela participação. Nós que agradecemos o convite também. É bom porque para as pessoas entenderem que a doença não tem só o lado triste ou difícil, né? Tem tudo aquilo que é feito em prol de, né? Muito obrigado a todos vocês, a você telespectador, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Só peço desculpas, o portal não entrou no ar, porque nós tivemos algumas alterações de textos e eu tive que brecar. O portal vai entrar amanhã ou depois, porque teve que atualizar algumas informações. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e estaremos de volta aqui, se Deus permitir, na próxima semana com mais informações, e a gente vai falar a semana que vem um pouquinho do que os pacientes em tratamento têm de benefício para buscar, para ajudar nos momentos difíceis aí, tá bom? Novembro, é o de novembro que está no ar, é isso? Novembro